Olá! Olá! O drama de quem não tem uma casa para morar. A realidade das famílias que foram removidas da cidade de Deus. Como estão as obras da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, que seria entregue este mês. Amor e solidariedade é o que move voluntários de uma ONG que cuida de animais abandonados aqui na capital. E ainda, dicas de economia e como o comércio local tem reagido à atual situação financeira do país. Essa e outras notícias agora no Jornal do Intervalo. Nesse tempo frio, nada melhor do que ficar em casa embaixo de um cobertor, não é mesmo? Agora imagina se você não tivesse aonde dormir. A nossa produção foi até o bairro Vespasiano Martins conferir a situação das famílias removidas da favela conhecida como Cidade de Deus, na região do bairro Dom Antônio Barbosa. Acompanhe. Você já imaginou algum dia não ter um teto para dormir? Em dias de chuva, não ter uma estrutura mínima para o conforto e segurança? Infelizmente, essa é a realidade vivida pelas famílias removidas da região próxima ao lixão, conhecida como Cidade de Deus. A remoção começou em março deste ano e faz parte do projeto Cortina Verde da Cidade de Deus. A ação estava parada desde junho do ano passado. Andando pelas ruas do bairro Vespasiano Martins, no local onde as famílias estão concentradas, dá para perceber que aos poucos as casas se tornam realidade. Mas os moradores não estão felizes com a situação. A principal reclamação é que quando a chuva cai, o lugar vira um brejo. A dona Rosária da Costa Oliveira é mais uma dos moradores que perderam pertences por causa da chuva. Aqui é úmido. Não é igual lá do Antônio Barbosa, que chovia, depois escorria esse carro bonitinho. Aqui não. Dona Rosária da Costa Oliveira ainda reclama da falta de creches na região. Tem uma construção do Safe Pará, como vocês veem ali. E o sonho das pessoas que se torne, né, uma escola, uma creche. É o comentário geral que as pessoas gostariam, né? Porque é uma construção que iniciou e parou, como vocês veem ali, ó. E é bem próximo, mas está ali, né? Parada, né? A obra está parada desde 2012 e a prefeitura diz que falta recurso para terminar a construção. A nossa produção conversou com o vereador Eduardo Romero, que acompanhou a situação desde o começo do conturbado processo de transferência. A retirada de um lado para outro sem planejar, para mim, ela demonstra duas fragilidades. Primeiro, a fragilidade do sistema habitacional social da cidade. Não está funcionando. Tá? Segundo, a fragilidade de cuidar das áreas públicas. Área pública que não é cuidada, ela vai ser ocupada de alguma forma. Ou por uma invasão, como foi o caso da Cidade de Deus, e aqui eu não estou dizendo que as pessoas ocuparam essa área porque não precisavam, mas era uma área pública que não estava cuidada. Como nós temos várias outras áreas públicas que o poder público não cuida. Nem faz praça, nem faz equipamento público e nem faz segurança para essa área. Evidentemente que ela vai ser ocupada. Tá? Ou para o bem ou para o mal, mas ela vai ser ocupada. Isso mostra claramente com o exemplo da Cidade de Deus. No plano de planejamento, o que eu digo que falha? A habitação social, que é o caso dessa habitação para atender quem não tem recursos, quem não tem condições de financiar uma casa, quem não tem condições de pagar uma parcela maior, ela tem critérios. Ele também explica o motivo pelo qual as famílias foram retiradas dos arredores do lixão. O que é o projeto Cortina Verde? Na verdade, é uma cortina arbórea. Toda a área industrial, ela precisa de uma proteção, que é uma proteção verde, para evitar problemas com odores. Por quê? O que acontece? Uma área como é aquela região ali, que tem o lixão, que tem a estação de tratamento de esgoto, que tem o centro de triagem de materiais recicláveis, que tem algumas empresas que trabalham, por exemplo, com resíduos orgânicos, fazendo compostagem, que tem frigoríficos no entorno, que tem matadouros, que tem curtumes no entorno. São atividades que geram naturalmente muitos gases. Esses gases geram cheiros incômodos. Inclusive, muitos desses gases são explosivos. E muitos desses gases podem, se não forem bem cuidados, até gerar problema de saúde. Então, o que se exige no meio ambiente é que para essas atividades, como é que você diminui o impacto? Você cria no entorno dessa região uma cortina verde, que nada mais é do que plantar árvores para cercar a região. Por que você planta árvores? Porque a árvore, ao realizar a fotossíntese, ela pega grande parte desses gases e transforma num gás bom. Porque ela pega o metano, ela pega o gás carbônico, que é produzido ali, e ela transforma em oxigênio
a hora que ela realiza a fotossíntese. A situação das famílias muda aos poucos. Quem perdeu algum pertence por causa da chuva tenta recomeçar. O sentimento aqui é de reconstrução. Aline Rossi para o Jornal do Intervalo. Nós entramos em contato com a prefeitura, porém não recebemos nenhuma resposta. Estava previsto para o dia 29 de junho a entrega das obras da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna. Nós fomos até o local que seria realizado para a preparação do atleta, mas infelizmente as obras estão paradas e longe de serem realizadas. Veja a reportagem de Marcos Tenório. Orçada em mais de 6 milhões de reais, a pista de atletismo no Parque Ayrton Senna está assim, imprópria para treinos e sem um prazo de retorno. Presidente da Associação do Parque Ayrton Senna, Jailson Naban, é o presidente mais antigo do Aerorancho. Viu a região crescer e se tornar o bairro mais populoso de Campo Grande com 45 mil habitantes. E lamenta que a pista de corrida está nesta situação e diz que isso é muito prejudicial para a região. Essa pista é importante para a sociedade, não só de Campo Grande, mas também quem vive aqui, que mora do lado dela, que é cerca de 75 mil habitantes, que utiliza do Parque Ayrton Senna para suas práticas esportivas. E uma delas é o nosso atletismo, que essa área aí vem crescendo muito no nosso estado, porque nosso estado é carente nessa área de atletismo. E você vê aí esse parque que é enorme, com todas as atividades incluídas dentro dele, e acho que o governo estadual e municipal tem que dar incentivos para essa prática aqui no Parque Ayrton Senna. Em meio ao ciclo para os Jogos Olímpicos de 2016, a pista de atletismo no Parque Ayrton Senna, que serviria de base para os atletas de Mato Grosso do Sul, está com as obras paradas. O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador João Rocha, diz que a prefeitura não repassou o dinheiro para o andamento das obras. Quem são os maiores responsáveis por essas obras paradas? Na verdade, o Executivo Municipal, né? Recurso alocado junto à Caixa Econômica Federal, a licitação feita, a obra foi iniciada e o prefeito Alcides Bernal, no seu retorno, entendeu que não deveria dar continuidade à obra, inclusive prejudicando todo o serviço que já havia sido feito, e corremos o risco, inclusive, de, se não utilizar esses recursos, de terem que serem devolvidos ao Ministério do Esporte. Traz algum prejuízo à população a não conclusão da pista de atletismo? Traz um prejuízo enorme aos atletas, né, que deixam de ter essa oportunidade de poder estar treinando e participando de competições numa pista de padrão internacional, dos moldes que são realizados nos Jogos Olímpicos. Traz um prejuízo para o esporte brasileiro, traz um prejuízo, inclusive, no sentido de que a nossa cidade possa receber delegações de outros países agora na pré-temporada para as Olimpíadas, que poderiam muito bem estar vindo para Campo Grande para fazer aqui a sua pré-temporada, inclusive deixando recursos junto ao comércio, junto à rede hoteleira. É um prejuízo técnico, especificamente para o atletismo, e é um prejuízo econômico e social para o município, que deixa de ter essa oportunidade também de não só de arrecadação, mas também de projeção internacional. É um prejuízo enorme a não conclusão desta pista de atletismo lá no Parque Ayrton Senna. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campo Grande disse que quando assumiu a atual administração, as obras já se encontravam paradas. A pasta está sendo reorganizada e assim que tudo estiver normalizado, as obras serão retomadas. Não perca no próximo bloco dicas de economia e uma história de amor e dedicação aos animais. Nós voltamos em instantes. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. A crise tem sido um dos assuntos mais comentados desde o ano passado. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 9,32%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E nesse momento tão delicado para a nossa economia, é preciso cuidado para não se enrolar em dívidas. Nós conversamos com um economista que dá dicas valiosas. O assunto crise se tornou tão comum em meio aos comerciantes e também para quem busca oportunidades de emprego.
Em vários pontos da cidade surgem o imprevisto de alguns setores, que promovem cortes e até mesmo optam pelo fechamento do estabelecimento. Sendo assim, alguns dos investidores têm procurado maneiras de segurar seus pontos comerciais, mesmo que tenham que diminuir os seus colaboradores. A crise começou no final do ano passado e levou alguns comerciantes a fecharem as portas. Fazendo uma comparação do ano passado para esse ano, então foi questão de meses para a gente poder ver a diferença do valor de um produto para o outro. E principalmente na matéria-prima, que é o nosso chocolate. Nós utilizamos muito chocolate. Então, teve um aumento de mais ou menos 4,6% desde o ano passado para esse ano. E é difícil a gente conseguir conciliar o nosso produto, a qualidade do nosso produto com o valor de que as pessoas estavam acostumadas a consumir. Professor Márcio, essa crise é em função de qual situação? Bom, essa crise é reflexo da política adotada no nosso país, onde nossos governantes estão gastando mais do que arrecada. Simplesmente isso. Não tem jeito de você ter uma situação melhor se você gasta mais do que arrecada. Professor, qual é o impacto dessa crise para o nosso Estado? O impacto não é tão forte em função, é lógico que tem suas consequências, mas não é tão forte em função do nosso estado ser um estado cuja economia é voltada mais para o agronegócio. E particularmente o agronegócio vive um bom momento com preços da soja, do milho em alta, preço da carne também, onde isso favorece a economia local. Professor Márcio, qual é a perspectiva para o futuro, do tempo que a gente vai sair dessa crise? Bom, eu espero que o mais breve possível, né? Mas é difícil a gente determinar um prazo. Nós esperamos que isso aconteça de uma maneira mais rápida possível. Os indicadores que isso nos remete a pensar dessa maneira, que o PIB do primeiro trimestre, que estava se esperando uma redução de menos 7%, veio com menos 3%. Então, significa que talvez estamos chegando ao fim do poço, né? Mas é difícil falar assim para você, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Com certeza, 2016, não. 2016 ainda vamos ter uma situação difícil. Possivelmente, 2017 começa a voltar uma economia, apresentar algum esboço de crescimento. Será que a economia da nossa capital tem sofrido este impacto que o nosso país está enfrentando? Pesquisas realizadas desde o ano passado mostram que sim, que as vendas do setor varejista caíram cerca de 10%. Nós vamos falar agora com a repórter Fabiola Camilo, que tem um convidado e traz um panorama de como está a situação. Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, sim, Maurício. Tudo bem, Tainã? Então, nós estamos aqui com o Omar Alcar. Ele é diretor da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. A gente vai falar com ele aí sobre essa crise ou não, né, do comércio para o Dia dos Namorados, porque, afinal, é uma das datas mais importantes do comércio. Tudo bem, Omar? Tudo bem. Omar, vamos começar respondendo a pergunta do Maurício lá do estúdio. Ele quer saber se faltando um tempinho aí ainda para o Dia dos Namorados, se já dá para saber se teve crise ou não, se as vendas diminuíram com relação ao ano passado nesse mesmo período. Olha, nesse momento, a gente só está podendo falar por sentimento, pelo movimento que houve nas lojas, porque os números só vão ser fechados depois do dia 12, realmente, para que a gente possa ter um número pé no chão, vamos dizer assim, um número concreto. Mas a expectativa de todos é que a gente realmente vá ter um dia muito bom, por conta do esforço e das variáveis que os lojistas estão colocando nesse momento, no sentido da alongamento de prazo para pagamento, no sentido de produtos com valor agregado menor, no sentido de você ter vitrines bonitas, chamativas e muitas, mas muitas alternativas de presente para aquela pessoa que você efetivamente ama. Então, quer dizer que o segredo agora são as liquidações e as vantagens para o pagamento, é isso? Eu te diria que nem liquidações. Na realidade, assim, as pessoas estão com produtos voltados para essa data, que é a data dos namorados, e com prazos de pagamento
muito interessantes, com lojas facilitando aí até 10 vezes sem juros. E as liquidações, como você disse, elas devem ocorrer mais para o final do mês de junho. E nesse momento, o que a gente tem visto nas vitrines, que por sinal estão muito bonitas, é um apelo muito forte para essa data importante na vida das pessoas, que é uma diversidade enorme de presentes para o Dia dos Namorados. Você comentou aí em parcelar, né, em até 10 vezes sem juros e tal, para poder chamar a clientela. Tem algumas pessoas que ainda preferem comprar à vista. A gente sabe que nesse ano diminuiu, né, a procura, porém, em relação ao ano passado, né, dizendo isso. Porém, as pessoas querem comprar. E aquelas que querem comprar estão comprando à vista. Por que você acha que essas pessoas têm esse sentimento de não querer fazer uma dívida futura aí? Olha, eu acho que tem duas variáveis importantes que a gente tem que colocar aí. A primeira é o seguinte, que hoje, para o comércio, quem está pagando à vista, com certeza está tendo um desconto considerável, um desconto bem interessante. E o segundo aspecto é o seguinte, o que a gente nota de uma maneira geral é que as pessoas, em função da incerteza do futuro, não querem se envolver com dívida, querem ficar assim, sem ter que passar por um momento de dificuldade. Bom, e essa situação não é só nossa, não é só de Campo Grande, não é só a capital que está passando. A gente sabe que outras capitais, o Brasil inteiro está passando por essa dificuldade. Será que Campo Grande está dentro dos padrões da normalidade dessa crise, dessa dificuldade, dessa queda no mercado, no varejo, no mercado comercial, né? Tá dentro dos padrões, comparado com outras capitais? Nós fizemos uma avaliação por estado de como estão os indicadores de desempenho de vendas. E o que a gente nota é que Mato Grosso do Sul, em função da característica do agronegócio, ele, apesar de estar com indicadores negativos, mas ele não está tão negativo quanto outros estados. Tem outros estados que não têm aí essa pujança do agronegócio e que estão passando uma dificuldade muito maior. Então, assim, alguns estados, inclusive industrializados, onde a indústria está passando por um período dificílimo, tá certo? Que apresentam uma queda maior no volume de vendas e um índice maior de desemprego. Entendi. Omar, muito obrigada, tá, pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você, um bom dia a todos. Gente, então é isso. Com crise ou sem crise, não dá para deixar passar em branco aí, afinal é Dia dos Namorados, né? Vamos presentear quem a gente ama. É com vocês aí no estúdio. Até mais, Fabiola. Obrigado pelas suas informações. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você sabia que aqui no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados? E é isso, e na reportagem especial de hoje, vamos conhecer a história de pessoas que lutam para salvar esses animais. Confira um pouquinho agora a nossa reportagem com a Isabela Carvalho. Um olhar sincero e um amor incondicional jamais perdem a esperança de encontrar novamente um lugar que possa chamar de lar. Um exemplo de esperança é Rosana, que adotou 4 fiéis companheiros e vive um verdadeiro caso de amor. A estudante conta que tomou essa decisão, pois além de amá-los, sempre foi contra comprar animais e hoje passa boa parte do tempo com seus bichinhos, oferecendo todos os cuidados necessários. Ter animal é uma coisa muito boa. Eu falo que é um treinamento para você ser mãe ou ser pai, depende do dono. Então, nossa, eles são a alegria da casa. Você acaba evoluindo um pouco mais o seu lado humano. Você acaba tendo um amor a mais por eles, você cuida, você tem aquela preocupação. Toda vez que eu saio de casa, eu tenho que me preocupar em deixar água, comida para eles, ou até pagar para alguém cuidar deles, dependendo de quantos dias você fica fora de casa. E assim, o ruim, quando você adota, você sai na rua, você vê um cachorro, um gato abandonado, você já quer pegar e trazer para dentro de casa. Mas, infelizmente, não tem condições. Aí a gente acaba pedindo ajuda, ou levando até a ONG, ou dando ajuda financeira, mas eu falo que o seu lado humano ele acaba evoluindo muito. Os cães e gatos de rua, geralmente abandonados, vivem à mercê de restos de comida e abrigos que conseguem encontrar para sobreviverem. Para os que adoram os cãezinhos, em Campo Grande existem várias ONGs e abrigos próprios para adoção de animais. Nos últimos anos, a quantidade de animais abandonados tem assustado aos que têm contato próximo a eles.
Uma pesquisa realizada em 2014 pela Organização Mundial da Saúde mostrou que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Esse problema só não é maior porque existem ONGs que resgatam e acolhem esses animais. Um exemplo é a Cão Feliz. A organização existe há 17 anos e foi fundada em homenagem a uma amiga de Kelly Macedo, atual presidente da instituição. Atualmente, 78 cachorros estão abrigados no local e 32 estão em lares temporários. Eles são mantidos por meio de doações e com parcerias de clínicas veterinárias. Então, esses animais, todos que estão aqui, as pessoas nos ligam que tem algum na rua, machucado, que foi atropelado, ou maus tratos. Quando a gente tem vaga, a gente vai, resgata o animal, leva para a clínica, cuida e depois traz para cá. Aí faz o tratamento. Quando está apto para adoção, a gente põe para adoção. Sidney trabalha na Cão Feliz. Sua rotina é colocar ração e água para os cachorros, fazer a limpeza, dar a medicação e, acima de tudo, dar muito amor e carinho. Apesar de vierem da rua, judiado, maus tratos de muitas pessoas, alguns deficientes e tal, mas é que a gente ensina eles a ser felizes, a conviver todo mundo junto, tudo solto e sem judiação, e eles veem que a gente ainda também tem recuperação de ajudar eles, e tem muita gente boa no mundo e eles vão ficar bem, a gente só quer que eles sejam felizes e respeitar eles, principalmente. Assim como eles, outros animais também esperam por um lar. O Pirata, Pingo, Catarina e Richard são animais de sorte. Agora eles têm casa, comida e recebem muito carinho. Animais que já foram de rua, mas que hoje são a verdadeira alegria de Rosana, que soube abrir o coração e adotar sem preconceito. Linda história de amor pelos bichinhos, né? O Jornal do Intervalo fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima, a gente se vê.